Fala galera, beleza? Vamos fazer aqui o fechamento do Ibov dólar índice futuro. Hoje, dia 1º de novembro. Amanhã é feriado, dia de descanso aí. Sexta-feira tende a ser mais devagarzinho aqui, né? Pelo menos pelo volume institucional brasileiro, mas pode ser que com o volume lá de fora tenha alguma coisa, né? Saem dados aí, tem Selic saindo hoje, deve cair de novo. O mercado reflete isso, né? Hoje foi um dia de alta não exatamente por conta disso, isso já normalmente está precificado há muito tempo, né? Já é conhecimento comum, mas hoje a gente teve um outro dia de alta que jogou o mercado lá para cima no range aqui do gráfico diário, né? É, deixa eu dar uma expandida nisso aqui, né? A gente não precisa daqueles outros gráficos agora. Deixa eu jogar aqui um layout mais limpo. Pronto. Então, basicamente, o que a gente continua tendo aqui é um range estreito, a lateralidade estreita, né, em inglês, Tight Trading Range, né, como a gente chama no Price Action, TTR. Então, é vender aqui em cima, comprar aqui embaixo, né, sempre com aquele medinho, né, de que o negócio pode dar a disparada justamente na hora que você entrar, mas isso é ilusão, tá, pessoal? Não é ilusão que não vai disparar, lógico que ele dispara, né, mas a partir do momento que você identifica uma lateralidade e você tem um cenário onde a maior probabilidade é que o preço ele não rompa, cara, é um trade como qualquer outro, é um trade igual esse aqui, ó, é uma barra de sinal bonita, pode falhar, né, quantas barras de sinais bonitas que elas não falham, né, vamos dar uma olhada aqui. Por exemplo, ó, o cara comprou o fechamento da 162, o stop nela foi estopado. O cara comprou o fechamento da 174, ó, um rompimento aqui dessa estrutura e correção. Ele teve ainda um trade, se ele não zerou, foi estopado. Então, assim, isso aí é ilusão. A gente fica, às vezes, até pela forma que começa a aprender, né, sobre análise técnica e gráfica no geral, a gente fica com a sensação de que se a gente está com a barrinha de sinal e não sei o quê, o negócio ele é mais seguro, entre aspas, mas tudo tem a ver com a probabilidade do que você está fazendo. Você pode ter a melhor barra de sinal no contexto ruim, ela é péssima. Né? E você pode ter a pior barra de sinal, ou no caso não tem nenhuma barra de sinal, e você não precisa ser gênio, né? Para saber que se isso aqui é um gráfico de 5 minutos, acima dessa máxima provavelmente vai ter mais vendedores do que compradores, dado que subiu aqui em dois candles. Né? Imagina isso aqui no gráfico de 5. Então é isso. Dia aí, forte alto 169. Índice futuro 195 de alta, a barra do índice ela fechou muito imponente. Né? Aí já é o tipo de barra que a gente não quer operar contra no dia seguinte. Né? Infelizmente amanhã nem tem pregão, mas ó, ele ficou no limiar da resistência principal aqui desse dojizinho, né, que é o que marca esse range aqui. Então, assim, muito corpo, deixou gap, ó. Essa barra também foi assim e ela voltou, mas é perigoso. Aí já é bem perigoso. É totalmente diferente de operar uma dessa daqui, ó, já deixou pavio, já fechou dentro aqui dessa máxima aqui, né? Então, é bem diferente. Isso aqui é muita força, pessoal. Muita força. Até virou a média para cima. Então, a minha concepção aqui é que pode voltar para dentro? Pode. Inclusive, a maior probabilidade é essa. O ponto é, veio muito forte. E veio muito... em inglês tem uma expressão que chama relentlessly, né? Que é, assim, incansavelmente, né? Que pro preço ele vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, como se ele não cansasse. Né? Deixa eu dar uma limpada aqui, pessoal. Ah, esses são os estudos de ontem. Não, vou deixar isso aqui. Vou trabalhar nesse gráfico. Ó. Então, basicamente, a gente subiu o dia inteiro hoje, né, pessoal? Na hora da notícia ele deu uma chacoalhadinha, mas não foi nada assim, né, que abalasse muita coisa. Eu confesso que eu estava no dólar nessa hora, né? Fiz uma operaçãozinha no dólar hoje também, porque eu só tinha conseguido fazer um trade no índice. Para mim estava muito difícil de achar a minha entrada. E eu acabei fazendo um por lá, porque foi um trade bem legal, vou mostrar. Mas eu saí, né, curtinho e por conta que tinha muita notícia, né? Mas acabou que o mercado deu uma chacoalhada normal e depois ele deu uma desabada, né? Poderia ter feito uma graninha aí hoje caso tivesse segurado ali no dólar, mas ainda o dólar, quando ele dá um para um, eu prefiro proteger ele de regra, porque né, é tudo muito arisco, ainda mais com notícia. Então, eu tô colocando o pezinho ali, mas assim, bem ainda, né, esperando só as melhores oportunidades, tentando, né, não, não meter o pé pelas mãos. Só quando o stop também são no máximo 6 pontos, né, e fica um stop pelo menos de barra. Aqui a gente tinha um gap, ó, na barra 5 do dia 27. Foi fechado hoje, depois de dois, três, né, dois pregões e meio, mais meio aqui. Basicamente três pregões inteiros sem voltar nessa região. O mercado ele corrigiu aqui, mais ou menos aqui era notícias e tal.
e depois para cima de novo, né, parando nesse limiar aqui, ó, de resistência. Né? Tem esse topinho aqui anterior também, ó. Então tá bem na resistência, né? Só que repara, pessoal, uma coisa que pode dar uma leitura de quando você espera um rompimento ele funcionar e quando você espera ele falhar é o tipo de movimento que precede o rompimento. Aqui, olha só, a gente acabou de fazer um pullback. Né? A média está longe? Tá, mas não está tão longe assim. Né? E o mercado está com muitas barras de alta. Né? Muitas barras de alta. Esse dia aqui também teve, ó, 3, aí corrigiu 2, aí mais 3 para cima. Hoje foi 3, corrigiu 2, mais 4 para cima. Ué, aqui então tá alguma coisa errada. Não, mais 4 para cima. Igual esse dia aqui. A única diferença em relação a esse dia é que esse dia aqui já é a segunda vez que ele faz esse movimento falhando o fundo de novo. Né? Ele já tinha falhado aqui uma vez, aqui é a segunda. A segunda vez que o mercado tenta fazer alguma coisa, aí se ele não consegue, ele faz o oposto e o movimento é grande. Isso aí está escrito, né, em algum lugar lá do Tendências, né, Trading Trends do Wallbrooks. Eu, inclusive, li recentemente essa frase. E acho que nos outros deve ter também em algum lugar. Tá? Bom, dá para dizer que vai romper, que não vai romper? Não, mas eu digo que eu não aposto contra isso aqui de sobremaneira, porque a barra fecha na sua máxima, naquela barra do diário muito pesada, e aqui a gente tem, né, não só o rompimento da estrutura aqui, uma correção e seguindo a tendência. Né? Repara que ele está com inclinação muito boa, ele não foi de forma climática, igual esse dia aqui. Ó. Uma outra diferença é ele foi climático, ele deixou pavio, ele deixou uma barra interna. Aqui não. Aqui a gente tem sequência de máximas e mínimas mais altas, ó, que só foi quebrada aqui na hora da notícia, e por muito pouquinha coisa. Né? Foi quebrado mesmo, né? Agora eu fiquei até em dúvida. Ó. Foi. Ele veio abaixo do barra e compraram, pessoal. Então você acha que vão vender aqui em cima, vocês estão comprando tudo isso aqui? É mais difícil, tá? Lógico, aí amanhã é feriado aqui no Brasil, lá fora tá aberto, pode acontecer um milhão de coisas, abrir ninguém passa aqui embaixo. Mas só falando, né, na perspectiva de leitura de price action mesmo, tá? Então continua dentro da lateralidade, a gente não deve ser afoito, mas aqui realmente eu vejo uma tendência muito maior para romper do que para não romper, tá? Do jeito que deixou aqui. Não sei que amanhã aconteça alguma coisa, os mercados lá fora deem uma dessa derretida e a abertura, né, acabe sendo já no meio da lateralidade de novo. Acho bem provável, inclusive. Né? Isso acontece bastante. Bom, daí aqui, na gráfica de 5 minutos, deixa eu apagar só essa resistência aqui. O dia ele começa hoje, né, no meio de uma situação bem lateral. Né? Não tem muito o que você falar aqui. Né? E ele vai subindo, né? Deixa aqui uma boa barra de buy the close, né? Similar àquilo que eu comentei lá nos 60 minutos, mas o melhor seria comprar um pullback. O pullback ele vem tão devagar, tão discretinho, tão lateral, que mesmo com a inclinação fica difícil, pessoal, da gente acreditar em movimentos um pouco mais longos, né? Principalmente porque tinha uma outra resistênciazinha aqui, ó. Logo na cara ele nem, né, não mostrou força. Quando ele foi mostrar força foi na barra 20, né, que ela já aparecia em clímax, porque o movimento já havia sido prolongado durante basicamente aí 18 barras e subido 1.400 pontos sem uma correção melhor, né, sem uma correção mais estruturada. Então, nesse momento eu estava com ordens penduradas aqui, né, na barra 21, só que ela foi caindo muito e quando fecha assim aí eu não gosto. Tá? Esse tipo de padrão aqui para mim, ele não digo que ele dá errado muitas vezes, porque eu nunca reparei, senão eu teria até comprado ele. Mas eu prefiro quando acontece isso aqui, ó. A gente tem uma barra excepcionalmente grande, com uma barra pequena, discreta no terço superior. Isso aqui é o padrão que eu mais gosto de todos os padrões, né? De Nasdaq, Price Action, qualquer coisa. Você pode chamar de inside bar, né? Pode, que é um inside bar, não deixa de ser. Conceitualmente, qualquer metodologia isso é uma barra interna. Mas o grupo chama de final flag, né, que rompe para baixo. Tem outros nomes para isso também, Harami, enfim, tanto faz, gente. O ponto é que você tem uma pausa do preço. Né? E muitas vezes essa pausa, depois de um clímax, ela pode iniciar uma correção mais longa. Você tem que ter paciência, né? Às vezes o preço vai e volta tal, mas
Esse é o tipo de trade que eu não perco. Se eu vejo, eu faço. Tá? E ainda mais que esse aqui tinha uma outra coisa especial nele, né? Ele estava muito próximo de um alvo projetado. Eu acabei estopando no alvo projetado por conta que eu não gosto que falhe isso aqui. Se desse outro clímax, eu venderia de novo. Como não deu, eu não fiz nada. Mas eu vendi, fui estopado, né? Estopei um pouco acima aqui, ainda não entendendo que ele poderia brincar aqui, cutucar o alvo e tal. Quando ele, né, veio para baixo aqui, voltou, deixou um H1, aí eu trouxe o stop um pouco mais. Era para deixar até mais estreito o stop, né? Mas, enfim, dois clímax consecutivos, né? Já era o terceiro no dia aqui, a gente teve uma perna bem climática também. E ainda assim o preço aí continuava subindo. Isso é sinal de tendência forte. Né? Só que é difícil você achar entrada nessas tendências fortes. Primeiro porque aqui o alvo projetado do movimento mais óbvio aqui que a gente tinha, ele já tinha sido atingido. Né? Então, você não espera que ele vai buscar outro alvo projetado de uma vez e ele quase foi. Né? Daí, essa compra aqui na MM20, eu quase fiz ela, ia fazer inclusive com dois contratos para poder fazer parcial em para um, teria dado meu parcial e me tirado no 0 a 0 aqui abaixo da 46. Posteriormente, ele vem aqui e deixa uma entrada pelos 15, né? Pelos 15 minutos. Não foi uma entrada muito bonita, mas ela aconteceu, né? Aqui nesse horário, mais ou menos nessa barra, ó, deixa eu pôr ali. Quase visita a média do 15, né? Posteriormente visitou, deixou uma 2BR aqui também, dava para ter comprado, mas era no meio da fala lá das coisas do Fed, né? Então eu opto por não operar nada aqui nesses cenários, a não ser que eu já estivesse ganhando, né? Não era o caso. Né? Nessa hora eu estava com um leve prejuízo por conta da operação do dólar lá que eu tinha feito um pouco antes da notícia. Tá? Vamos voltar lá no nosso layout. Depois ele acabou cravando outro alvo. Essa entrada eu quase fiz, pessoal. Putz, essa aqui eu fiquei triste. Por quê? Foi um trade de rompimento e correção. Rompeu isso aqui, corrigiu por cima, deixou uma barra de sinal. Esse tipo de operação também de pullback por cima ou por baixo já é interrompida com barra de sinal, né? Principalmente se é a segunda entrada. Reparem que essa aqui, né? Ixi, nossa, me perdi completamente aqui, pessoal. Essa aqui não era uma segunda entrada, mas era uma segunda entrada sintética, ó, porque essa foi uma barra de alta, perdeu fundo, e aí fez outra barra aqui interna e tal. Então é como se fosse a segunda entrada, né? Que a primeira seria nessa barra aqui. Alguém comprou aqui para formar essa barra, né? Por mais que não ativou a máxima. Então isso aí chama de H2 sintética, né? Onde não houve a superação anterior de máxima, mas a gente tem um movimento que ele finge que vai ali para algum lugar. E aí, aqui era uma entrada fácil, né? Nada muito complexo para levar até esse alvo projetado. Eram 400 pontos, acabei ficando de fora. Por quê? Porque era na hora da notícia. Né? Muito perto da hora da notícia aqui. O mercado já vinha andando de lá há um tempão. Teria 15 minutos para o trade andar, né, que foi o que acabou acontecendo, e entraria uma volatilidade no mercado. Foi o que aconteceu também. Mas hoje deu certo. Eu preferi me resguardar. E aí acabei entrando mais próximo do final do pregão, né, já acreditando que a barra ia fechar na máxima. Né? E com o stop mais ou menos aqui no corpo da 89, né, segurei aqui esse calorzinho e depois saí por aqui no resultado no índice hoje. Então foi muito meia boca, né? Menos 31. E aí, assim, vamos falar de melhores entradas, né? Que a gente fez ontem. Então, como eu falei, pessoal, até aqui eu acho que era muito complicado achar compras. O padrão do dia ele era um padrão bem altista, legal, mas você não pode ignorar o contexto do mercado. Então, para mim aqui, realmente, assim, faria sentido talvez a compra da barra 14 por observações que eu já fiz com um stop aqui de uns 350 pontos e tentar levar, né, até o alvo projetado 100% lá, que era mais ou menos aqui. Aí ver como é que o mercado se desenvolvia. Agora, depois desses clímax, aqui compra para mim fica muito complicado procurar compra. Né? Aí precisaria de uma correção de duas pernas, uma coisa maior. Movimento correção, próximo trade só aqui. Ó. Só aqui que eu vi alguma coisa. Né? Deixa eu, inclusive, ir nesse. Ó, reparem que isso aqui já estava traçado, né? Fiz isso aqui também caso desse mais um wedge. Então vamos lá fazer aquelas marcações. Né? Aqui, ó. Essa compra foi a compra mais clara do dia, inclusive. Né? Comprar acima da barra 14 acho que estava ok também. Antes disso aqui, né, no meio desse contexto lateral, muito complicado. Comprar acima da barra 13 aqui, barras sobrepostas à barra de baixa
Acho que não rola. Nada disso aqui, nada disso aqui. Aqui, quando ele deixou essa reversão de duas barras, eu acho que por ser a favor da tendência até dá. Se você ignorar que está tendo notícia, né? Dá para fazer. E é um scalp, né? E aqui, né, como que talvez seria um último fundo, mas eu achei que essa compra ela foi melhor. Né? Acho que eu acabei me antecipando. Poderia ter comprado melhor. Né? Aqui, ó, acima da barra 100 com stop bem curtinho. Stopzinho aqui pelo horário, 130 pontos já resolvia. Eu teria vendido 150 pontos melhor, teria fechamento no zero. Mas eu acabei entrando aqui porque eu não achei que ele ia voltar, sinceramente. Né? Quando eu vi esse comportamento todo aqui, ó, pavio, 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 ele passou, voltou, não quis ficar aqui embaixo, cara, isso não vai voltar. Né? E acabei comprando ali, né? Até mesmo como um rompimento de correção da estrutura aqui dos pavios. Né? Basicamente tinha topos mais baixos aqui, rompeu, pullback. Né? Era esse trade aqui, só que numa localização pior. Então, acho que seriam essas as compras. E vendas hoje, pessoal. Vendas só teve, para mim, a que eu fiz. Senão eu teria vendido. Né? Acho que a partir do momento que eles tocam uma operação dessa aqui e não dá outros sinais de clímax, não tem como vender isso aqui até o MTR. Ah, aqui foi o MTR barra 46. Cara, dá até para chamar. Né? Como ele estava tão esticado, já tinha batido tudo quanto é alvo. Né? Acho que a barra 46 daria para vender como um MTR. Você não pode querer levar isso muito longe, né? Apesar da MTR ser o trade de baixa probabilidade que você quer levar longe, eu realizaria lucro aqui na abertura dessa barra mesmo, né? Ou mesmo aqui nesse gap, eu acho que nem ficou fechado, nem ficou aberto, mas acho que era um bom alvo. Você tinha aí um stop tranquilo de 180 pontos, um alvo de 300, estava ok, né? Pode alavancar, inclusive, dependendo do tamanho padrão de stop. E não vejo outras entes, tá? Não vi outras entes. Então você vê, é um dia que o mercado subiu muito, que ele fez e aconteceu, só que não é. Ah, esse trade aqui também era um rompimento de correção, né? Só aproveitando para falar aqui, ó, ainda com fundo duplo, né? Realmente essa compra também foi muito boa. 2, 4, 5, 6, né? Vejam que ontem, nossa, eu tava aqui nesse layout, não era? Que tava aqui as minhas marcações, porra. Será que eu limpei e nem percebi? Ah, não. Era no Infus. Beleza, bom, depois eu vejo isso. Depois eu passo pra lá. Ontem a gente teve umas 10 entradas, né? E hoje a gente teve 5 que foram melhorzinhas. Né? Que foram melhorzinhas, não, que foram boas. Né? Então não é porque o dia sobe muito ou cai muito, você é obrigado a ter um resultado muito bom. Porque nem sempre vai dar para capitalizar em cima dos movimentos que aconteceram, talvez pela imprevisibilidade deles acontecerem, entendeu? Aí, em última instância, eu estava com esse alvo aqui, ó. E daí o mercado acabou cravando aqui nessa hora. Quando ele passou, né? Que é aí que eu achei que realmente nada ia segurar esse troço aqui hoje. E praticamente nada segurou mesmo. Ele foi lá na resistência principal. Tá? E aí é isso que a gente tem para amanhã. Né? Aqui a gente já tem uma estrutura de alta um pouco mais enfraquecida. Ó. Isso aqui já foi um canal estreito, esse já foi um canal mais amplo. Então a gente já vê uma certa perda de força à medida que vai chegando na resistência, mas ainda acho que está muito forte. Tá? Vamos ver o que acontece, né, durante esse feriado lá no mercado, nos mercados lá fora, para a gente ter uma ideia de como que vai ser a abertura da sexta-feira, mas também muita cautela aí, emenda de feriado, provavelmente de manhã ainda dê para fazer alguma coisa, agora à tarde vai ser um marasmo total, então eu sugiro ninguém opere, a não ser que né, veja algo muito gritante assim. Falando do dólar brevemente também de novo, só que o dólar hoje ele seguiu uma tendência de baixa boa, né? Fechou hoje em 4,971, 4,97 aí o dólar. Deixa eu apagar isso aqui. Ele vinha numa congestão meio chata aí de ontem, continuou hoje na abertura mais ou menos assim, né? Deixou até uma compra de clímax, channel line overshoot aqui com a barrinha de sinal barra 8, não foi tão longe, chegou uns 15 pontos, e aí caiu, né? Fez aqui uma bandeira em forma de TTR, perdeu, né? E no pullback, aí eu entrei na segunda entrada. Né? Reparem o tanto que o trade andou, né? No final das contas. 47 pontos.
Só que aí que tá, né, pessoal? Você tem que estar, para pegar 40 pontos, você tem que estar preparado para deixar voltar 20 na sua cara, né? E aqui, particularmente, né, uma situação dessa, onde eu estivesse com 15 pontos e ele voltasse para me tirar no 0 a 0, no momento eu não tenho preparo emocional para que isso não me afete, porque esse valor é o valor que eu ficaria feliz no dia já com ele, né? Não estou procurando muito mais que isso por enquanto, né? E aqui o dólar é o ativo que você consegue se alavancar um pouco e nas situações certas. Aqui com um stop de 6 pontos, eu tinha um potencial de alvo de 12 para mais, porque o que eu estava medindo aqui era um espelhamento. Não estava tirando o alvo da minha cabeça, né? E eu queria ir aqui. Só que infelizmente ele voltou durante a volatilidade da notícia, que já era praticamente o horário da notícia, antes de ir lá no alvo, né? Então hoje, infelizmente, eu não consegui pegar. Talvez amanhã eu veja um trade desse e consiga. Mas assim, para mim essa aqui foi de longe a melhor operação do dia, né? Para quem tirou uma parcial, né, em 1 para 1 e resolveu segurar o resto, porque acreditava que a notícia poderia impulsionar o dólar para baixo, aí o cara fez a festa. Agora, para quem opera um contrato, ou dois tal, eu acho que é um pouco complicado você sobreviver, né? Ó, você ficar no trade com 19 pontos contra, porra, é muita coisa. É muita coisa, não dá, cara. Eu, pelo menos, não aceito isso atualmente. Talvez o dia que eu operar aqui com 10 contratos, daí se eu tiver com um, eu não vou ligar para isso. Agora, enquanto esse dia não chega, a gente tem que ser realista com as nossas expectativas e com o controle de risco e controle emocional que a gente tem que ter, o gerenciamento emocional que a gente tem que fazer nos nossos dias para garantir que a gente não vai espanar, que a gente não vai quebrar conta e nada do gênero. Eu acabei saindo com 3 pontos e meio, né? Não, 3 pontos. Achei que era meio. E saí no dia basicamente do zero, né? R$ 1 negativo. Foi isso. E aqui lá no índice, né? Eu saí basicamente quando o dia acabou. Penúltima barra do dia, fechamento dela, cai fora. E aqui no dólar, eu saí quando ele voltou, né? Essa barra aqui, ela tinha rompido para baixo esse pavio. Eu falei, se voltar, virou TTR, eu não quero mais, né? E aí voltou, me tirou com esses 3 pontos. Eu pensei bastante em realizar com 6, né? Mas eu queria tentar deixar correr, né? Mas paciência. Então aqui no dólar basicamente é isso, a tendência forte, né? Vamos dar uma olhada como que fechou o The Off lá no gráfico diário. Olha que loucura. Ele fechou uma barra de força para baixo, bem na linha de tendência de baixo. Então isso aqui para mim, né, perto do pavio assim, tem muito mais propensão a falhar, né, continuar caindo e falhar a linha de tendência, falhar o fundo, do que ele realmente cair com tudo. Estou dizendo que não pode acontecer? Tudo pode acontecer, o mercado faz o que ele quiser, mas eu não acho tão provável assim. Tá? Marcaria alguns pontos de interesse aqui no dólar, acho que aqui tem gaps. Já fechou esse aqui, né? Próximo aqui. Esse é um exercício bom de fazer, viu, pessoal? Porque essas regiões muitas vezes elas seguram. E aí, por ver o gap, às vezes você começa a procurar outras razões, né, para eventualmente fazer o trade contra a tendência, e você vai achando, né? Por exemplo, esse movimento projetado aqui, ó. Olha lá. Né? Então, assim, aqui pode ser uma região, né? Olha onde ficou a VWAP do dia, né? Lá para cima. Quando isso acontece, né? Muitas vezes o movimento do dia seguinte não dá continuidade, pode ser que atrapalhe um pouco esse lance do feriado aí. Ó, aqui no primeiro alvo desse experimento a gente tinha um suporte, né? Então, vamos ver, né? Vamos ver o que acontece nos mercados amanhã, mas basicamente é isso, né? Alta forte índice hoje, queda forte no dólar, 0 a 0 por aqui. Valeu, um abraço, tchau.